O maior inimigo da sua liberdade não é a falta de dinheiro. É a ilusão do inevitável. É a crença de que a sua vida financeira será a mesma amanhã. É a rotina que te aprisiona. Milhões de pessoas vivem essa mentira, convencidas de que 10% de esforço a mais no trabalho é a chave. Hoje você vai entender que a chave não é o esforço, é o pensamento. Esta é a história de Augusto, um homem que descobriu que o segredo para mudar a conta bancária não estava em um novo emprego, mas em um novo mindset. Preste atenção em cada detalhe, pois o destino dele, até aqui, foi exatamente o seu. Augusto era analista de sistemas. Ganhava R$ 6.000 por mês, um salário que cobria os boletos e permitia o pequeno luxo de um apartamento alugado. Ele não estava endividado no sentido tradicional, mas vivia a dívida silenciosa. A falta de capital para o futuro. Sua mente estava programada para o 0 a 0. No final do mês sobrava pouco mais de R$ 200 para investir, o que ele depositava na poupança por costume. Sua vida financeira era previsível, estável e, na verdade, totalmente estagnada. Ele estava preso ao ciclo dos 30 dias. O despertar de Augusto não veio de um curso, mas de uma pontada de inveja. Seu antigo colega de faculdade, Ricardo, que havia sido considerado o menos talentoso, postou nas redes sociais que estava vendendo a pequena empresa de software que havia criado por R$ 400 mil. Augusto sentiu a dor da injustiça. Por que ele e não eu? Eu sou mais inteligente, mês e dedicado. Naquela noite ele percebeu que a diferença entre eles não era o talento, mas a permissão. Ricardo havia se permitido pensar como dono, enquanto Augusto só se permitia pensar como empregado. Augusto mergulhou em si mesmo e descobriu o cerne do seu problema. Ele tinha 4 crenças limitantes que controlavam seu dinheiro. A primeira, dinheiro é para ser economizado, não multiplicado. A segunda, risco é para os outros. A terceira, eu não sou criativo o suficiente para ter um negócio próprio. E a quarta, o dinheiro dos outros é sempre mais importante que o meu. Ele percebeu que o dinheiro dele era controlado por uma programação mental de escassez, herdada de anos de rotina e medo. Ele havia gasto 40 anos construindo essa prisão mental. Para quebrar a primeira crença, economizar, não multiplicar, Augusto tomou uma decisão radical. Ele pegou seus R$ 10.000 de poupança, sua reserva emocional, e investiu em um curso de R$ 3.000 sobre como criar fontes de renda passiva. O preço era absurdamente alto para sua mentalidade de poupador, mas o objetivo era quebrar o conforto. Ele não estava comprando o curso, estava comprando uma nova identidade mental. O restante do dinheiro, R$ 7.000, ele alocou em um investimento de risco moderado que sua mentalidade de antes jamais permitiria. O medo foi o guia para a ação. Após o investimento, Augusto fez a primeira grande mudança prática. Ele atacou a segunda crença: risco é para os outros, assumindo um risco de tempo. Ele parou de gastar as 2 horas diárias que usava para ver séries e jogos. Esse tempo foi direcionado para a criação do seu primeiro projeto de renda passiva. Um blog especializado que ele esperava monetizar com afiliados. A princípio, o tédio era esmagador. Ele percebeu que a rotina de distração era, na verdade, uma fuga do risco de pensar grande. Ele estava trocando o conforto da fuga pela disciplina do foco. Seu melhor amigo, Carlos, um homem de mentalidade semelhante à de seu antigo eu, notou a mudança. Em um almoço, Carlos confrontou Augusto. Você trocou um salário de R$ 6.000 pela incerteza de um blog. Isso é loucura. O que você está fazendo com a sua poupança de R$ 10.000? Carlos representava a voz da segurança medíocre. Augusto agora via essa crítica não como um ataque, mas como uma confirmação. Ele estava disposto a ser chamado de louco pela maioria para pertencer à minoria próspera. Ele entendeu que o sucesso não se compra, se isola. O projeto do blog fracassou miseravelmente. Depois de 4 meses de esforço, o retorno foi de apenas R$ 53 em afiliações. A terceira crença limitante: eu não sou criativo o suficiente, gritou em sua cabeça. Mas em vez de desistir, a nova mentalidade de Augusto fez algo diferente. Ele analisou o fracasso como um relatório de dados. Ele percebeu que o erro não era a falta de criatividade, mas a falta de valor específico. Ele não parou o projeto, ele o filtrou. Augusto transformou o blog genérico em um newsletter pago e altamente especializado para analistas de sistema que queriam mudar de área. Ele cobrou R$ 49 por mês de assinatura. Ele não estava vendendo informação, mas solução e atalho. A chave foi quebrar a quarta crença: o dinheiro dos outros é mais importante. E dar a si mesmo a permissão de cobrar por um nicho pequeno, mas disposto a pagar. O sucesso não veio da popularidade,
mas da exclusividade. Ele estava buscando qualidade, não quantidade. MCs Messes, com a newsletter, Augusto conseguiu 150 assinantes pagantes. O faturamento mensal atingiu R$ 7.350. Pela primeira vez, sua renda passiva superava seu salário de R$ 6.000 como analista. O sentimento não era de alegria pelo dinheiro, mas de poder. Ele havia provado que a sua nova forma de pensar valia mais do que 40 horas semanais de trabalho. O caminho da independência financeira não era mais uma teoria, era um fato construído sobre a mudança de mentalidade. Augusto marcou a reunião com sua supervisora, que ficou perplexa ao saber que ele estava deixando um salário seguro de R$ 6.000 por mês por um projeto de newsletter. A supervisora tentou persuadi-lo, oferecendo um aumento de 15%, mas Augusto recusou. Ele sabia que a oferta, embora generosa, era uma armadilha para sua antiga mentalidade. O valor que ele gerava para o sistema corporativo era muito menor do que o valor que ele gerava para o seu próprio sistema de riqueza. Ele trocou a dependência de um salário pela propriedade sobre seu tempo. Apesar da euforia, os primeiros 30 dias de Augusto como empreendedor de tempo integral foram marcados por uma intensa solidão. Ele havia trocado o ambiente barulhento do escritório pelo silêncio opressor do seu apartamento. Ele sentiu o peso da terceira crença: eu não sou criativo o suficiente tentando retornar. O sucesso exige que você perca a aprovação diária e a estrutura social da rotina. Augusto descobriu que a liberdade financeira é, antes do tudo, uma disciplina da solidão, onde a única pessoa que pode te julgar é você mesmo. Para combater a solidão e o tédio, Augusto instituiu a regra do valor multiplicado. Seu tempo só seria gasto em tarefas que tinham o potencial de aumentar sua renda por, no mínimo, 5 vezes. Isso o levou a parar de responder e-mails longos e a focar apenas em criar conteúdo de alto valor para a newsletter. Ele não estava mais fazendo trabalho duro, o que sua antiga mentalidade amava. Ele estava fazendo trabalho estratégico, o que sua nova mentalidade exigia. Ele trocou o esforço pela alavancagem. Com o aumento do fluxo de caixa que agora ultrapassava R$ 10.000 mensais, Augusto tomou a segunda decisão radical de investimento. Em vez de comprar mais ativos estáveis, ele pegou R$ 20.000 do lucro e investiu em tráfego pago, anúncios para escalar a newsletter. Sua antiga mentalidade gritaria que isso era loucura e risco desnecessário. Sua nova mentalidade via isso como aceleração e investimento no crescimento. Ele estava usando o dinheiro para comprar tempo e escala, algo que ele não podia fazer vendendo suas 40 horas semanais. O investimento em tráfego pago funcionou. M3 Messes, o número de assinantes dobrou e o faturamento mensal atingiu a marca de R$ 15.000. Augusto não fez alarde. Ele estava aplicando a sua quarta lição mental. A riqueza real é silenciosa. Enquanto a maioria ostenta o pouco que tem, ele escondia o muito que estava construindo. Ele estava trocando a aprovação externa por uma fortaleza interna de segurança financeira. Ele havia finalmente se libertado da mentalidade de escassez e abraçado a mentalidade de crescimento composto. Augusto encontrou seu antigo amigo Carlos em um café. Carlos ainda estava na rotina corporativa, reclamando do chefe, do salário e do trânsito. Ele perguntou a Augusto, com um misto de inveja e escárnio: "E aí, Augusto, o blog deu certo? Você voltou para o corporativo?" Augusto, que agora faturava R$ 15.000 por mês, sorriu e respondeu: "Não voltei. Eu continuo no meu negócio. Mas agora eu só trabalho com pessoas que valorizam o meu tempo." Carlos não perguntou quanto ele ganhava. Ele apenas perguntou se Augusto havia comprado um carro novo. A manada só enxerga o símbolo, nunca o sucesso invisível. Augusto fez um insight poderoso naquele encontro. Ele percebeu que a mentalidade da manada não é apenas sobre não ter dinheiro, é sobre a necessidade de parecer ter. Carlos estava endividado para manter o carro financiado e a aparência de sucesso. Augusto, com sua renda de R$ 15.000, continuava andando de metrô e morando em um apartamento alugado modesto, mantendo seu capital investido. Sua mentalidade de riqueza exigia que ele rejeitasse ativamente a ilusão de sucesso que Carlos precisava manter para garantir que a riqueza não o corrompesse. Augusto instituiu o teste da humildade financeira. Para cada R$ 10.000 que ele investia, ele se permitia gastar apenas R$ 100 em luxo pessoal. Era uma regra mental para que ele nunca perdesse a disciplina espartana que o tirou da estagnação. Ele sabia que a maioria das pessoas, ao ganhar R$ 10.000 a mais, gasta R$ 12.000 a mais. Seu sucesso era sustentado por sua capacidade de manter o pé no chão, mesmo com a conta bancária crescente. Com o tempo livre e o capital de R$ 20.000 gerado pelo tráfego pago, Augusto começou a construir a segunda fonte de renda passiva, um podcast pago focado em finanças para empreendedores iniciantes. Ele não precisava da renda extra.
mas precisava da segurança da diversificação. Sua mentalidade havia evoluído de eu preciso de um salário para eu preciso de 5 fluxos de caixa. Ele estava comprando a verdadeira independência, aquela que não depende de uma única fonte. O maior triunfo de Augusto não foi o dinheiro, mas a capacidade de dar o exemplo para seu pai. Ele ensinou o pai a tirar o dinheiro da poupança de 30 anos e a aplicar em um investimento de baixo risco e maior rentabilidade. Ele não apenas deu segurança financeira ao pai, ele mudou a mentalidade dele. Augusto percebeu que o verdadeiro sucesso é a capacidade de mudar o mindset daqueles que você ama, quebrando a maldição da escassez que o havia aprisionado por 40 anos. Augusto, agora com faturamento estável de R$15 mil por mês e múltiplas fontes de renda, desenvolveu uma aversão profunda ao consumo fútil. Ele via seus antigos colegas trocando de celular a cada 12 meses e parcelando eletrônicos caros. Ele entendia que eles não estavam comprando felicidade, estavam comprando compensação pela rotina de 40 horas de trabalho por semana. Augusto, que tinha liberdade de trabalhar 20 horas por semana no seu próprio negócio, não precisava de compensação. Ele estava trocando ativamente o prazer do gasto pela alegria da acumulação. Em seus conteúdos, Augusto repete que o maior ativo que eu já tive não foi o dinheiro, mas sim a minha mente. Após eu ter quebrado as 4 crenças limitantes, ele ensinava que se você dar R$10 mil a uma pessoa com a mentalidade de escassez, ela o gastará ou perderá. Mas se você dar a ela a mentalidade certa, ela transformará R$1.000 em R$100 mil. Ele provou que a independência financeira é um jogo interno, onde a vitória começa antes mesmo de você ganhar o primeiro real. Augusto adotou a regra do 100%. Ele era 100% responsável por seus resultados. Quando o projeto do blog fracassou, ele não culpou o algoritmo ou a economia. Ele culpou sua estratégia falha. Essa mudança de mentalidade de vítima para dono do próprio destino foi o motor de seu sucesso. Ele estava disposto a aceitar o fracasso como feedback de 100% das suas ações, o que o permitiu corrigir o curso rapidamente, sem desperdiçar tempo em reclamações. Ocorreu uma pequena crise no setor de software que causou pânico em muitos empreendedores. O faturamento de Augusto caiu 15% em um mês. Sua antiga mentalidade teria congelado e vendido tudo. Sua nova mentalidade viu uma oportunidade de compra. Ele investiu R$8 mil do seu lucro em marketing de conteúdo, enquanto os concorrentes cortavam custos. Em 3 meses, quando a crise passou, ele havia capturado uma fatia maior do mercado e seu faturamento subiu 30% acima do nível anterior à crise. Ele estava operando com a mentalidade anticrise. O verdadeiro legado de Augusto não estava no valor de mercado da sua empresa, mas na liberdade que ele conquistou. Ele podia visitar seu pai em qualquer dia da semana, trabalhar de onde quisesse e investir 3 horas por dia apenas em estudo e crescimento pessoal. Ele havia trocado a segurança ilusória de R$6 mil mensais pela segurança real de ter múltiplas fontes de renda e total controle sobre sua forma de pensar. Ele provou que só você pode mudar o seu destino, mudando a sua forma de pensar. Augusto transformou a sua vida aplicando a regra do zero tóxico. Ele parou de consumir conteúdo que gerava medo e paralisia. Ele cancelou todos os sites de notícias que focavam apenas em tragédias e crises. Ele substituiu o noticiário por livros de estratégia e relatórios de mercado. Ele entendeu que, para ter uma mentalidade de abundância, ele precisava filtrar ativamente a escassez. A regra do zero tóxico ensinava que o seu maior investimento é o que você não deixa entrar na sua mente. Augusto fazia o contraste final entre a vida antiga e a nova. Na vida anterior, ele trabalhava 8 horas por dia para ganhar R$6 mil. Agora ele investia 3 horas por dia para gerar R$15 mil. A diferença não era a quantidade de esforço, mas a natureza do esforço. Ele trocou o esforço para sobreviver pelo esforço para multiplicar. O sucesso não está em trabalhar mais, mas em fazer o tipo de trabalho que se autopropaga. O verdadeiro preço da independência financeira, Augusto concluiu, não foi o investimento de R$10 mil na poupança, mas o sacrifício de 40 anos de mentalidade limitada. Ele pagou o preço de desaprender. Ele pagou o preço de ser o estranho que não queria mais ir a festas. Ele pagou o preço de não ter certeza por 6 meses. Este é o preço que a internet não mostra. Augusto atingiu a consciência plena. Só você podemos mudar. Ele não esperou por um aumento de salário, um milagre ou uma herança. Ele gerou sua própria riqueza forçando uma transformação interna que, por sua vez, forçou a transformação externa. O dinheiro seguiu a mentalidade. O pai de Augusto, agora aplicando os princípios de investimento do filho, disse a ele: "Eu sempre pensei que a segurança vinha do empregador. Você me mostrou que a segurança vem do pensamento." O sucesso de Augusto foi completo porque ele libertou não apenas a si mesmo, mas também as crenças de quem ele amava. Augusto, agora livre, usava o seu tempo para viajar e para criar. Ele havia trocado a ansiedade da dívida pela serenidade do controle.
A sua maior conquista era a calma. Ele podia olhar para qualquer crise financeira e ver não uma ameaça, mas um território inexplorado para aplicar sua mentalidade de abundância. E você? Qual é a crença limitante de 30 anos que você está protegendo? O seu salário é apenas um reflexo do que você se permite pensar. Não espere pela oportunidade externa. Crie a oportunidade interna. Lembre-se, só você podemos mudar. O primeiro passo não é abrir a planilha. É quebrar a sua primeira crença tóxica. Se você foi tocado pela história de Augusto e está pronto para quebrar a mentalidade de escassez, o Capital Investido é o seu guia. Inscreva-se agora e garanta que você receba a próxima lição que vai desprogramar sua mente para a riqueza. Compartilhe este vídeo com 3 amigos que estão presos no ciclo dos 30 dias. E deixe o seu like para provar ao algoritmo que a mudança de pensamento é o único caminho. Qual é a primeira crença tóxica que você vai eliminar hoje? Deixe sua resposta nos comentários. E veja nosso vídeo anterior sobre como lidar com o primeiro fracasso.